da nova geração de técnicos do Brasil, quem mais me empolga é o Fernando Seabra hoje. Esse é um cara que... Eu acho que o mercado dos técnicos brasileiros... Ceni, não? O Rogério Ceni acho que já considero que está em outro nível, né? Assim, é um cara mais... Já passou para o Flamengo, Fortaleza. Então é um cara que está mais maduro. Mas, assim, técnicos que surgiram há pouco tempo. É para a gente olhar com muito carinho tudo que o Fernando Seabra está fazendo no Cruzeiro, porque ele já era um nome importante, trabalho de base. E, assim, não é fácil, não. Ele está trabalhando num gigante com pressão, e é pressão de mandatário, e é grana que traz expectativa, e jogadores com mais peso, e a gente vê um time organizado. Estou aqui ao lado do Fernando Seabra, treinador do Cruzeiro. A gente estava na resenha aqui, estava contando que foi aluno do Paulo Calçade. Exato. Estava nessa resenha aqui, a gente já vai entrar nela, mas primeiro agradecer ao Fernando e também ao Cruzeiro por essa oportunidade. Semana do Cruzeiro está um pouquinho mais tranquila, né, professor? E deu para bater um papinho com a gente. Mas, assim, vou abrir já falando sobre o momento de vida, de carreira. Queria saber como que está sendo para você estar vivendo tudo isso. Ano passado você pegou um gostinho do fim do ano do Cruzeiro principal e agora parece que é um pertencimento de muitos anos já com a relação que teve com o clube. Como é que está sendo viver tudo isso aqui? Está sendo uma experiência muito valiosa, assim, né? De um sentimento muito grande de realização. Por representar um momento especial de carreira, mas potencializado por todo o vínculo que eu construí e criei aqui no clube ao longo desses anos que eu tive aqui, desde o Sub-20 e também com o pessoal do profissional, com os jogadores, com o staff, com comissão técnica, em função também do que foi o final de temporada do ano passado. Então, é algo muito bacana. O futebol muitas vezes não nos permite criar vínculos duradouros e criar uma relação assim mais profunda de identidade com as pessoas e com os locais que a gente trabalha, né? E além de vivenciar e ter a experiência importante, né, no profissional do Cruzeiro, num cargo de tanta responsabilidade, fazer isso num local onde a gente se sente muito bem e tendo construído essa trajetória e essa liderança aí com todos que nos cercam aí num prazo mais longo. Então eu entendo que seja não só algo especial para mim, mas algo especial no futebol também, que eu imagino que o ideal seria que acontecesse mais vezes. Com certeza, e a gente tem até a diferença aqui do Cruzeiro, que acho que os clubes do Brasil se fecharam muito, né, depois da pandemia, a gente não consegue acompanhar treinos e tal, e aqui a gente consegue estar de vez em quando num treino. Hoje mesmo teve um pouquinho de treino aberto e de fato dá para sentir essa relação de pertencimento mesmo e de proximidade, identificação do elenco com você. Isso é muito bacana da imprensa poder ver isso e também, claro, da torcida. Mas aí, como eu sei que vocês vão fazer já a pergunta sobre o momento do Cruzeiro, que tá realmente fez um ótimo primeiro turno, eu vou jogar para um lado mais pessoal, que acho que a torcida do Cruzeiro já conhece, mas talvez nacionalmente não seja tão conhecido. O professor Seabra ao nosso lado. A gente estava conversando, ele tem bacharelado em esporte, né, pela USP, e também tem mestrado, eu vou lembrar da tese, se chama Identificação e Análise dos Padrões de Circulação de Bola no Futebol. É isso aí. É isso mesmo. Me conta um pouquinho desse momento acadêmico e também, às vezes, como que é fazer essa transição desse momento acadêmico para o mundo do boleiro mesmo, sabe? Quando você tenta traduzir essa parte científica no dia a dia do trabalho. Bacana. Eu procurei uma das áreas assim, de estudo dentro da educação física e do esporte, nas modalidades coletivas, é a análise de jogo, né? E compreender como funciona a organização do jogo e também como mensurar desempenho das equipes no jogo. Tradicionalmente existia muito aquele tipo de scout ou de métricas que são descontextualizadas ou que tem um contexto muito pobre, né? Você recuperar uma bola, por exemplo, num determinado local do campo, duas bolas recuperadas no mesmo local do campo pode ter significados totalmente diferentes
para a sequência daquele encadeamento de ação no jogo. Então, se você recupera uma bola, vamos dizer, no grande círculo, mas tem as 3 linhas de defesa, 10 jogadores do adversário ainda entre a bola e o próprio gol, é totalmente diferente de você recuperar essa bola do último defensor adversário no mesmo local do campo. Então, essa linha de estudo que eu fiz desde que eu terminei ali a graduação, que teve uma publicação em 2006 no Congresso Mundial de Análise da Performance e que foi o artigo que me proporcionou concorrer a uma vaga no mestrado e ser aceito e depois fazer essa dissertação de mestrado, ela tem a ver com criar referências móveis que pudessem contextualizar melhor o significado de cada ação para esse confronto, aí, essa disputa de espaço, que o jogo é um jogo de invasão de espaço. Então, depois, no momento mais avançado, eu procurei identificar no encadeamento das ações o que significa cada passe ou cada encadeamento de passe em relação à estrutura defensiva. Para isso, precisava determinar ali ter critérios para determinar zonas do espaço defensivo e como que o ataque progride numa sequência de ações em relação ao espaço defensivo. Então tem diferentes padrões que a gente usa, na verdade, no linguajar aqui comum do futebol, fora, dentro, dentro, fora, costas, quer dizer, mas tentar estabelecer isso com um grau de objetividade maior para que a gente conseguisse também no meio acadêmico ter dados interpretativos um pouco mais ricos em relação a essa luta por espaço. O futebol é considerado um jogo de invasão, né? E é uma invasão não só do território ali absoluto fixo do campo, mas também de superação da oposição que se organiza no espaço. Então, nós criamos ali alguns possíveis padrões, criamos uma inteligência ali de software que pudesse identificar os padrões a partir de uma anotação nossa da observação do jogo. E aí foi bem interessante, fizemos uma análise em cima de equipes da Champions League daquela época e equipes que apresentaram o maior número de padrões também foram melhor sucedidas e também tinha equipes que tinham padrões mais específicos. Eu lembro que o Barcelona era a equipe que no ataque, no que a gente chama de pontas, que é o espaço na amplitude e na profundidade por fora do bloco defensivo, era a equipe que mais achava passe interior, ou seja, ela não terminava as jogadas por ali e também não perdia a bola por ali. Ela conseguia ter soluções para dentro do bloco a partir desses espaços onde é difícil ter segmento nas jogadas, né? Então, algumas coisas interessantes surgiram dali. Que legal. Não, e eu acho assim, interessante também porque a gente fala muito sobre tempo de experiência no futebol e às vezes o que credencia, né, a chamar alguém de experiente é o cara que teve no campo ou o cara que nasceu no futebol e é legal esse movimento que a gente está vendo da academia mesmo, né, para trazer para o futebol para a gente, acho que, evoluir também dessa forma, né. Aí antes só de passar para vocês, queria saber como que é para sentir isso para você também, porque você tem um argumento assim de acadêmico de falar, olha, eu entendo disso aqui, mas para de fato convencer, como é que conseguir conquistar esse espaço também? Eu acho que assim, também existe muita experiência prática e vivida no futebol. Eu sou um menino nascido em 77 e a minha relação com o futebol é de criança e de jogar na rua e de jogar na praça e passar o dia inteiro na rua jogando futebol, depois não competi em categorias de base, mas competi até idades próximas a isso, jogando Associação Paulista em São Paulo. Então, sempre tive essa relação embrionária com alguém que, apaixonado pelo jogo, tinha no jogo aquela atividade com a qual mais se identificava e relacionava. E depois também, nesse momento aí universitário, pude iniciar trabalhando como treinador no futebol universitário durante 5 anos. E é um baita de um laboratório, porque você trabalha como treinador de 3, 4 equipes ao mesmo tempo, passa a semana dando treino, final de semana tendo jogo. Então toda essa questão de você criar uma progressão pedagógica, ter uma ideia de jogo, gerenciar a oportunidade, ter que ter uma liderança legitimada. Quer dizer, embora a dimensão disso fosse algo muito menor, o exercício já estava lá há muito tempo, né? Sim. Então, depois iniciei aí no esporte de alto nível, no futebol de alto nível,
com uma inserção em preparação física, porque nessa época era muito mais difícil alguém entrar para fazer um estágio na área técnica, né? Então a preparação física era muito mais aberta, eu também gostava. Então em 2001 eu fiz um estágio na preparação física na base do São Paulo, foi ali que eu iniciei assim no futebol de alto rendimento. E mais tarde, intercalando experiência com futebol universitário, segui a partir de 2006 direto, né, no futebol profissional em diferentes funções. Então, assim, já tenho uma experiência no campo, assim, e de trabalhar com isso, que ela é pregressa e muito anterior a esse momento que eu estou vivendo agora. E até de mais perrengue, né? Muito mais perrengue, muito mais. Né? O futebol universitário é um amador, praticamente. Não, e depois eu trabalhei na 4ª divisão do estado de São Paulo, trabalhei também na 3ª divisão do estado de São Paulo, quer dizer, trabalhei em categoria de base em outras idades, então existe aí, na verdade, esse universo do futebol espetáculo, Série A do brasileiro, até Série B, ele é um iceberg, a pontinha do iceberg do que é o mercado do futebol de verdade, né? E aí talvez seja um treinador jovem para essas pessoas que trabalham nesse contexto da ponta do iceberg e ver alguém de fora chegando. Sim. Mas, de fato, se você for ver por faixa etária e tempo de trabalho, eu estou na frente de muitos aí na Série A do brasileiro, embora não nesse mercado. Na corrida, né? Du, com esse perfil que você tem aí de Fernando Seabra, abro para vocês aí, fiquem à vontade, ele está acompanhando. Tem até um retorninho aqui, consegue ver vocês também. Muito bom, um abraço pro Seabra, que legal saber dessa história, né? Tem muita história para contar e a gente sabe, né, como é que é esse início de carreira. Um abraço para você, viu, Seabra? Tô aqui com o Pedro Ivo, o Zé Elias também te mandando um abração, o Prates, o Rodrigo Bueno. Eu vou passar pro Prates te fazer uma pergunta, mas ô Prates, esse início de carreira, apesar de todo o preparo, tudo, né? Início de carreira não, né? Essa fase da sua vida, né, como tá agora o Seabra no Cruzeiro, fazendo um excelente trabalho. Todo mundo nas profissões ali começa, todo momento tem que se provar, e o futebol é engraçado que tem aprovação a cada rodada, né, Brasil? O futebol, né, Edu? Até injusto, boa tarde ao Seabra, ele tem um conservadorismo que é diferente, talvez, de outras áreas, né? Teve aula com o professor Calçade. Teve aula com o Calçade, isso aí mexeu com o pessoal aqui, agora... e ele tem conservadorismo em relação, às vezes... a pouca idade, às vezes é uma maneira de jogar, que aquilo você tem uma resistência, e se você tem um erro, o time acaba sofrendo um gol por esse tipo de jogo, aí você não pode mais jogar dessa maneira, porque aí já é o treinador que já está ficando na corda bamba, é o jogador que já não serve mais. Então, assim, o futebol é muito conservador nesse sentido, em relação a mudanças muito drásticas. Seabra, em relação ao seu trabalho no Cruzeiro hoje, você começa com um time, o campeonato, e você não recebe um outro time, mas recebe muita gente que foi contratada e você ainda não pôde colocar logo de cara. A gente viu o seu time muito bem arrumado, você lava muito de saída de bola, um time que não rifa a bola, um time que os jogadores se encontram muito em campo, um time que você conseguiu transformar até alguns jogadores que a gente tinha uma ideia de que desarmava, só marcava, esses jogadores jogam com a bola também. Quando você recebe jogadores que chegaram depois, é mais fácil colocá-los no momento em que seu time tem jogado e tem apresentado, ou você já começou a preparar o time pensando nesses jogadores que chegaram e você não pôde de cara utilizar? 2 atacantes, 2 meio-campistas, um zagueiro que chegou, um goleiro experiente que você recebeu. Como foi a sua preparação para o time que você montou e quando você recebeu a notícia que chegaria gente nova para entrar no time durante o campeonato? Não, eu recebi muito bem a notícia de que chegaria gente nova, porque é muito importante a gente sempre ter um grupo forte, robusto, qualificado e que nos traga opções, né? Para fazer as mesmas funções ou também de variações que podem ser interessantes jogo a jogo ou para a construção do nosso próprio repertório. Eu entendo que esses jogadores que estão chegando agora, para eles é mais fácil porque eles já estão chegando e já tem algo conhecido que eles podem ver e no qual eles podem se inserir. Quer dizer, não é uma construção que para eles está sendo do zero, né? A minha chegada aqui em 8 de abril, eu acabei optando por mudar a estrutura, usar 3 médios e 3 atacantes, sendo que esses médios e atacantes podem ter características distintas, e isso levou um tempo de implementação para que os ajustes estratégicos defensivos para pressionar um adversário que sai com 3, ou que sai com 2, ou que sai com 4, entender todas essas rotinas, também quebrar os tipos de pressão de adversário, isso tudo é um processo cumulativo de mais médio e longo prazo e que ele já se consolidou de uma forma
claro que não perfeita, absoluta, porque isso não existe no futebol, mas de uma forma muito satisfatória. E esses jogadores que chegam agora, eles já têm essa referência, né? Eles chegam e já podem entender como as coisas funcionam, de forma que fica mais fácil para eles conseguirem se familiarizar e colocar em prática. É claro que existe uma curva de aprendizagem para eles também. A gente vê que tem situações do jogo, à medida que eles vão entrando, que eles compreenderam muito bem. Tem outras que ainda existe oscilação, existe dúvida. E esse é o nosso trabalho diário, de fazer o feedback pós-jogo, seja ele coletivo, seja ele um coaching individual, seja ele um coaching setorial. E vamos atacando e promovendo esse processo aí de compreensão para facilitar, potencializar esse aprendizado. Agora, é sempre um organismo vivo, o modelo de jogo é um organismo vivo, a equipe que joga é um organismo vivo e eu como treinador eu tenho que estar sempre atento àquelas pistas que os jogadores trazem, ou seja, as qualidades e as potencialidades que eles têm, para que eu possa otimizar a forma de jogar da equipe, o repertório da equipe, estando sempre aberto a continuar construindo com eles também. Rodrigo Bueno. Um prazer falar com você, Fernando. Parabéns para a Vitória também pela entrevista e parabéns pela campanha, claro. Eu queria te perguntar sobre Brasileiro e Sul-Americana. O Cruzeiro tem 2 frentes, outros times estão em 3, né? Os bichos papões aí, Flamengo, Palmeiras e tal. O Cruzeiro tem um confronto gigante contra o Boca Juniors e acho que é uma chance real do Cruzeiro brigar pelo título da Sul-Americana. O Cruzeiro tem muita tradição internacional, mas ao mesmo tempo, muita gente agora está vislumbrando uma possibilidade de título do Brasileiro. O Cruzeiro, no segundo turno, recebe quase todos os concorrentes diretos na parte de cima da tabela em casa. Além disso, agora tem um grupo mais forte com os reforços que chegaram. Como é que você pretende administrar esse segundo turno e a Sul-Americana, o confronto contra o Boca, que é tão gigante? Dá para pensar em ganhar pelo menos um dos 2 campeonatos? Nós temos que colocar foco nos desafios imediatos, né? E são situações que estão muito próximas aí da gente vivenciar. Temos o Fortaleza, que é um jogo decisivo, pensando em galgar e se firmar em alguma posição no Campeonato Brasileiro, até porque é um confronto direto. O Fortaleza tem muito mais jogos em casa como mandante do que nós no Campeonato Brasileiro, ou seja, se nós fizermos valer o mando nesse jogo, mesmo sendo em Cariacica, que contamos com o apoio da torcida de lá, e obtivermos êxito, nós começamos de repente a abrir essa perspectiva de lutar por algo a mais no campeonato, mas isso é muito cedo para a gente falar. Na verdade, nós temos que primeiro vencer o desafio da consistência. A consistência de jogo, de competitividade e de resultado, entendendo que nesse momento nós temos a Sul-Americana, temos também um clássico logo em seguida, mas nós não vamos escolher competição, nós vamos buscar entregar o nosso máximo e entregar o resultado sempre no próximo jogo, e essa mentalidade que está nos colocando nessa situação nesse momento, e é com essa mentalidade que nós vamos seguir nos jogos seguintes. Fernando Seabra, obrigado por participar com a gente. Olha, desejo muita sorte, né, nessa campanha com o Cruzeiro. Imagino como é que está, né, porque o Cruzeiro com um amplo investimento, a torcida ansiosa também por viver esses dias melhores nos últimos anos também, agora está conseguindo com uma bela campanha. Então, mandar os parabéns pela campanha e desejar muita sorte para você, né, e um abraço a todos aí no Cruzeiro. Vitória, pode encerrar deixando essa saudação aí para o treinador, nosso querido Fernando Seabra, tá bom? Tá bom, Du. Ó, eu ia fugir dela, mas eu vou fazer com o professor aqui, vou aproveitar, só pra gente botar um fim nessa polêmica da última semana aí, professor. O que aconteceu? O que você pode falar? E como é que foi lidar com isso? Tipo, pô, tava indo tudo bem, aconteceu um negocinho. Que só pra contextualizar, um áudio, né, que saiu num grupo de torcedor aí do Pedro Lourenço, que é o dono da SAF, comentando que pediu pro professor escalar alguns jogadores. Como é que foi lidar com aquilo? Foi muito tranquilo, porque eu tenho total autonomia para tomar todas as decisões, seja de escalação, seja de todos os outros processos técnicos aqui que a gente toca no clube, né? E tranquilo também porque a relação e o nosso ambiente interno com direção, com presidência, entre os jogadores é um ambiente muito saudável. Então a gente tratou isso com transparência, de forma muito aberta,
E eu comentei até antes já do jogo contra o Botafogo que, no fim, isso daí foi ótimo porque a gente saiu muito fortalecido. Eu falei isso antes do jogo. E o comportamento do que foi a equipe no campo, o quanto que se entregou, o resultado do jogo, bateu várias métricas físicas de alta intensidade do ano nesse jogo, quer dizer, então isso mostra o quanto que a gente está forte aqui dentro. Não me gerou problema nenhum resolver esse tipo de situação, sempre tive muito tranquilo, porque eu tomo todas as decisões técnicas e como eu estou no dia a dia, para mim isso daí nunca representou nenhum problema. Obrigada, professor. Obrigada mesmo. Gente, beijo pra vocês. E é isso, tem Cruzeiro segunda-feira, né? Fora de casa, vai enfrentar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Até mais. Valeu. Tchau, Vitória. Um abraço pro Fernando Seabra. Muito legal esse papo pra gente conhecer mais o treinador do Cruzeiro. Sob a liderança de Pedro Lourenço, o Cruzeiro continua reformulando seu elenco com a saída do atacante Robert, que foi emprestado ao Copenhagen FC até agosto de 2025. O jogador viajará para a Dinamarca para realizar exames médicos e finalizar os detalhes burocráticos. O clube celeste deseja sucesso ao jovem jogador na sua nova jornada europeia. Robert, de 19 anos, teve boas atuações com o time, mas perdeu espaço com as chegadas de novos reforços. Essa é a 7ª saída de jogador desde que Pedro Lourenço assumiu a gestão do clube, mostrando uma grande reformulação no elenco. E aí, galera, o que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Até mais, Nação Celeste! Vamos pra frente!